Olá, meus amigos, uma boa noite. Com grande alegria, estamos iniciando a nossa 21ª Feira do Livro Espírita Moisés José Alves. Esse trabalho que vem sendo realizado ao longo desses anos, juntamente com as Casas Espíritas Paz, Amor e Caridade, Centro Espírita João Batista, Centro Espírita Casa de Oração Caminho de Jesus e o Centro Espírita Irmão Francisco de Assis. Recebemos a todos vocês, rogando a Jesus que abençoe todos os lares que estão sintonizados conosco. Para nossa alegria, hoje estamos recebendo a nossa companheira Ana Guimarães, do Centro Espírita Caminho da Esperança, da cidade do Rio de Janeiro. Estará falando para nós nesta oportunidade. E nós vamos convidar para compor a sala a nossa companheira Fátima Lopes, presidente do Centro Espírita Caminho de Jesus. Seja bem-vinda, Fátima. Boa noite a todos. Alegria Convidamos imensa também a nossa companheira Rosane Albuquerque, presidente do Centro Espírita João Batista. Boa noite. Uma boa noite, Rosane. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aguardando o nosso companheiro Miguel Barata, presidente do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, mas convidamos o nosso companheiro Aramis José Barreiros para representar a casa, já que o seu Miguel está com problema de conexão. Seja bem-vindo, Aramis. O seu Miguel fez suspense, hein, seu Miguel? Até que enfim. Seja bem-vindo. No último Obrigado. segundo apareceu o seu Miguel. Gostei, mas consegui. Graças a Deus. Aleluia. Representando o Centro Espírita Irmão Francisco de Assis, a nossa companheira Carmen Palmieri. Já está conosco. E vamos, então, fazer as nossas considerações, passando a palavra para a nossa companheira Fátima Lopes, para que rapidamente faça as suas considerações. Por favor, Fátima. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Livro sempre foi o melhor instrumento para todos. Allan Kardec demonstrou, com equilíbrio e amor, que um homem sem um livro caminha preso à dor. Allan Kardec, codificador dessa doutrina que reflete tanta luz, espiritismo consolador, vivenciado pelo próprio Jesus. Uma boa noite e que nós possamos tirar bom proveito desses estudos, desse ensinamento de Jesus nessa noite. Graças a Deus. Representando o Centro Espírita João Batista, nós convidamos a nossa companheira Rosane para fazer as suas considerações. A gente agradece muito, a oportunidade de a gente estar juntos, apesar de estarmos separados, mas com a graça de Deus, agradecendo a todos vocês, Marquinho, Carmen, a todos que estão colaborando, para que essa 21ª feira esteja realizando. E o bom da tecnologia é isso, é unir e que a gente possa levar essas palavras de Jesus, a tantos corações. Então, a gente só tem que agradecer por mais essa oportunidade, da gente estar junto e que a gente possa tirar mesmo muito proveito, de todos os ensinamentos que a gente vai receber nessa semana. Que Jesus abençoe a todos nós. Seu Miguel, suas considerações, por favor. Nós vamos também manifestar nosso contentamento, nosso entusiasmo. 21ª Feira do Livro, a gente, desde a primeira hora, nós somos fãs incondicionais dessa semana. Infelizmente, por questões além da nossa vontade, temos que fazê-la virtualmente. Como já foi dito pelo Marcos uma vez, a gente não vai vender nenhum livro, mas isso não importa no momento. O importante é que nós vamos levar a mensagem, temos certeza, de Jesus para muitos corações e certamente com consolo e esperança de dias melhores, de oportunidades melhores. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, nos abraçando
e vivenciando uma 22ª segunda-feira, aí já pessoalmente, né, vamos dizer assim. De qualquer maneira, sucesso, Marcos. Parabéns, Marcos e Carmen, mais uma vez, pela iniciativa, pela liderança, enfim, por tudo aquilo que vocês fazem para que a Feira do Livro em Santos Dumont seja modelo para muitas outras cidades. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa palestrante da noite, Ana, e que corra tudo bem, é que nós desejamos. Obrigado, Marcos. Obrigado, senhor Miguel. Representando o Ceifa, nós passamos a palavra para a Carmen. Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui reunidos, né, ainda que virtualmente, como já fora dito, mas no aprendizado e na demonstração de que as circunstâncias não nos impedem de fazermos do nosso viver, das nossas oportunidades, uma oportunidade efetiva de trabalho, de aprendizado no bem. Então, que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, que estamos também fazendo dos nossos lares, transformando-os num templo, né, de luz e aprendizado. Um abraço a todos. Antes de nós fazermos a nossa prece, nós gostaríamos só de relembrar que esse trabalho surgiu em virtude de um trabalho que anteriormente o nosso querido Moisés José Alves iniciou, e nós tivemos a honra, a alegria de participar com ele, quando ele viabilizava os livros, né, trazendo de Juiz de Fora para Santos Dumont, um dos pioneiros na divulgação do livro espírita, já que o nosso acesso normalmente era comprar os livros lá em Juiz de Fora. E o senhor Moisés quis encurtar esse caminho, trazendo o espiritismo, colocando-o na praça, né, como nós íamos para as feiras livres, para os passeios do centro da cidade, onde montávamos lá a nossa banca, para exposição dos livros e possibilitar às pessoas, de um modo geral, que tivessem contato com a literatura espírita. Então, elegemos o senhor Moisés patrono desta feira e temos a certeza que, fazendo justiça a todo o trabalho que ele realizou, não só à frente do Centro Espírita João Batista, mas também com essa preocupação de poder fazer com que a doutrina espírita tivesse um alcance maior. Temos a certeza que ele está conosco, sempre nos amparando, bem como uma gama enorme de trabalhadores, né, que conosco participaram desse trabalho, né, representantes das casas espíritas que aqui estão, muitos já na pátria espiritual, que sempre nos deram apoio, suporte, para que a gente pudesse levar esse trabalho adiante. Então nós agradecemos a Jesus e vamos então fazer a nossa prece, e logo em seguida nós convidaremos a nossa companheira Ana Guimarães para que possa iniciar os trabalhos da noite. Senhor Jesus, benfeitores espirituais que assistem o trabalho da nossa Zona da Mata, Venâncio Café, diretor espiritual da nossa região, mentores espirituais das casas aqui representadas, mentor espiritual da nossa querida Ana, pedimos que nesse momento, Senhor, as tuas vibrações envolvam a todos nós, fortalecendo-nos, amparando-nos, auxiliando-nos no transcurso da semana, envolvendo todos os demais oradores que estarão fazendo uso da mensagem, da palavra, que certamente chega aos lares, a todos nós, trazendo-nos o ânimo, a coragem, a diretriz segura, para que nós possamos transitar, trafegando pela vida, com segurança, com otimismo, vencendo as lutas internas, Senhor, para aprendermos a lidar com as lutas externas. Ampare e proteja a todos nós. E é com este pensamento, Senhor, que nós agradecemos a bênção de aqui estarmos, e rogando que abençoe também a nossa Feira do Livro, a nossa 21ª, para que o sucesso seja a tua mensagem, acima de tudo, alcançando os corações que estarão linkados com este trabalho. Em teu nome, Senhor,
Em nome dos espíritos diretores da nossa região, nós iniciamos a nossa 21ª Feira do Livro. Que a tua paz permaneça conosco. Convidamos a nossa companheira Ana Guimarães, desde já agradecendo, Ana, o carinho com que sempre atende aos nossos convites, e a palavra é contigo. Uma boa palestra. Obrigada. Caríssimos irmãos, internautas, amigos, aqui estamos mais uma vez, desejando que a paz amorável do Senhor nos abençoe a todos, harmonizando-nos o coração e dando-nos alegria de viver. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Para um instante, repouse, volve os olhos para os céus, esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. Um pequeno trecho de um poema de José Soares Cardoso, que nós gostamos de repetir à guisa de introito, exatamente porque faz parte da existência humana esse desejo de interligar-se a Deus, o Criador, o nosso Pai. E recordando as palavras de Jesus e o convite que ele deixou à terra, dizendo-nos: vigiai, e a vigilância é o exponencial da nossa vida para nos impulsionar para a evolução. Quando estamos vigilantes, começamos o nosso projeto de ação correta, porque vigiando, vamos saber exatamente qual o ponto principal que nós devemos observar para atingir. Na ação correta, vamos trabalhar o aspecto melhor das nossas inclinações e, dessa forma, errar menos. E na segunda parte, depois da vigilância, ele convida-nos à oração. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Primeiro a vigilância, primeiro cuidado com os nossos passos, com a nossa vida, e depois a oração. Quando estamos vigilantes, vamos estabelecer um clima, o clima interno ideal para estendermos as antenas da alma na busca dessa ligação com o Pai. E então, nessa hora, podemos abrir as comportas da alma, permitindo que saia de nós tudo aquilo que gostaríamos de dizer ao nosso Pai, na certeza de que Ele, vigilante, bom, amigo, vai nos ouvir e, naturalmente, como disse Jesus, batei e abrir-se-vos-á. Se nós batemos às portas do coração do nosso Pai, a abertura se faz e a resposta chega. E, certa ocasião, ouvindo essa pergunta que foi feita a Divaldo Franco, né, se Deus ouvia as nossas preces e se Ele respondia às nossas indagações, a resposta foi: sim, Deus responde através dos seus mensageiros, através dos espíritos amigos, através de uma página abençoada que nos chega às mãos. De diversas maneiras, o Pai responde. O que ocorre é que nem sempre o pedinte está em condições de ouvir
essa resposta. E eu acredito que ele foi muito feliz, porque temos que nos lembrar que na ansiedade que se estabelece em nossa alma, na expectativa do retorno, na expectativa da resposta, nós nos esquecemos de fazer o silêncio interior, a tranquilização íntima, que nos dá a possibilidade de ouvirmos a resposta de Deus. Então, esse convite do poeta vem a caráter. Ó solitário viandante. E todos nós somos viandantes solitários, porque somos os viajores da reencarnação, das múltiplas vidas. A nossa jornada que iniciou em eras remotas, que a gente não consegue precisar, e caminha para um futuro que também não sabemos dimensionar. Então, temos uma jornada larga, a que já foi perfeita e a que nós vamos realizar ainda. Então, ao longo dessa jornada, aprender a conversar com Deus é de regime de urgência, com paciência, com resignação, que são virtudes que nos convidam a uma preparação para ouvirmos a resposta de Deus. Então, a nossa jornada é uma jornada abençoada. E nós estamos vivendo, e acredito, a melhor época da existência do ser humano. Apesar das reclamações, apesar de falarmos tanto negativamente da nossa época, é uma das melhores que o homem teve oportunidade de caminhar. Porque se nós pegarmos os jornais do passado, nós vamos perceber, através desses jornais, que os problemas que temos na atualidade, econômicos, financeiros, problema de trabalho, problema de fome, de miséria, sempre houve. Desde as primícias da jornada humana, quando se estabeleceu um quadro social, o homem passa por essa problemática. São os mesmos. O que ocorre hoje é que a população da Terra aumentou de uma forma grandiloquente. E esse aumento de população, naturalmente, aumenta também os sintomas que nós observamos negativamente. Todavia, durante todo o período da nossa jornada em busca da evolução, nunca estivemos sozinhos. Nunca fomos abandonados pela bondade de Deus, pelo carinho do nosso Pai. E em todas as épocas, houveram aqueles que vieram em nome dele para levantar o ânimo do ser humano que está passando pelo regime de provas e de expiações e está caminhando para um mundo de regeneração. O que ocorre é que, na expectativa desse mundo de regeneração, nós estamos aguardando que os benfeitores espirituais reencarnem para começar a mudar o status quo da sociedade humana. Mas isso não vai acontecer. Não é isto que foi programado pela sociedade crística que envolveu o nosso planeta e idealizou o programa de evolução da Terra. Não é essa a nossa programação. A Terra está evoluindo. Nós vamos deixar de ser um mundo de provas e de expiações e vamos partir para ser um mundo de regeneração. Mas quem vai estabelecer essa renovação somos nós, os habitantes da Terra, nós que estamos aqui encarnados e que temos o dever, a obrigação de modificar as nossas inclinações negativas para podermos visualizar esse mundo de regeneração em que sonhamos e que estamos na expectativa de alcançar. Se ficarmos esperando que os anjos do céu reencarnem na Terra para mudar a estrutura do nosso planeta, vamos ficar esperando à beira do caminho eternamente. A mudança é sua, a mudança é minha,
somos nós que vamos estabelecer esse clima regenerativo da Terra, melhorando o nosso mundo interior, melhorando as nossas inclinações. Aliás, é isso que diz o codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Sua transformação moral. Transformação de quem? Do espírita, de você, espírita que me ouve, de mim, que estou aqui falando com vocês, não na condição de professor, não na condição de quem sabe mais, mas na condição de monitor, que está no mesmo quadro de lutas, de provas, de expiações. E estamos na condição de monitor, ouvindo as referências do mestre, que nos acena com as diretrizes que devemos, as diretrizes nas quais devemos posicionar os nossos passos. Então, estamos evoluindo, estamos crescendo, e estamos vivendo uma era realmente grandiloquente. Ainda não faz muito tempo, nós ouvimos de alguém abalizado que disse, respondendo à indagação que foi feita, por que que o mundo ainda caminha dessa forma tão dificultosa, caminha como alguém que tem dificuldades ou que usa muletas para poder vencer a jornada. E a resposta não poderia ser outra. A tecnologia, a inteligência do ser humano cresce de uma forma assustadora, assustadora mesmo, porque o que ontem nós olhávamos como uma coisa extraordinária, hoje já representa uma sucata. A evolução tecnológica, ela é assombrosa. Nós passamos de uma coisa para outra numa velocidade ímpar. Eu me recordo ainda quando na minha casa foi trazido o primeiro fogão de brasa. Então, era um fogão de um material de lata, não sei do que era exatamente, de frandre, foi trazido e havia aqueles nichozinhos onde se colocava as brasas e colocava fogo, e era ali que a gente cozinhava. Então, aquilo foi um progresso gigantesco, sair do fogão de lenha, de partir a lenha, de buscar a lenha no mato, saímos daquilo para o fogão de brasas. Então, foi uma coisa notável. Depois veio o fogão feito de farelo, de madeira, que botava fogo naquilo e era mais demorado de queimar. Foi um progresso muito grande. Aí, depois, o primeiro fogão a gás. O primeiro fogão a gás ganhou até música. Fizeram música, um fogão que você apertava o botão e riscava o fósforo e acendia o fogo. Que coisa boa! Então não tinha carvão, então não tinha fumaça, então não tinha cinza. Era a majestade na vida da mulher, principalmente. E musicou-se a respeito do fogão a gás. Então, e hoje? Hoje nós vemos as distâncias diminuídas de uma forma assustadora. Nós já nos comunicamos com o outro lado da Terra em questão de segundos. Isso é notável. As pessoas querem aprender alguma coisa, tem uma facilidade tão grande, não precisa buscar nos alfarrábios as suas informações, basta usar a tecnologia. Os pais hoje têm uma facilidade de se comunicar com seus filhos, de tomar conta dos seus filhos. Tudo foi facilitado. Tudo nos foi oferecido por esse crescer vertiginoso das nossas possibilidades. Ainda voltando ao passado, eu me recordo da minha avó e minha mãe lavando roupa na beira do rio. Ainda me recordo de nós, crianças, brincando na água enquanto elas lavavam roupa. E hoje, basta abrir a porta da máquina, jogar roupa lá dentro, botar sabão, etc., e pronto. Podemos retirar a roupa lavada. Tudo isso
é evolução, é crescimento. Mas a pessoa reclama a si mesmo, está tudo. Agora já até o fogão a gás já está ficando obsoleto, porque se você não quiser usá-lo, basta que pegue o telefone e peça a comida e em poucos minutos a comida está na sua porta. As facilidades que se multiplicaram, então tudo ficou muito lindo, muito bom, mas o homem reclama, o homem continua infeliz, o homem continua triste. E por quê? A questão está nesse porquê. Por que, apesar de toda a facilidade, eu agora estou aqui, diante de uma tela, e quantas pessoas estão ouvindo? Acima de mim tem um ventilador que está tornando agradável o clima aqui. Então, é tudo tão simples, é tudo tão fácil, porque o homem é infeliz. Porque o homem reclama. E aí nós vamos observar, porque em realidade nós temos recebido tanto do Pai, mas não sabemos utilizar todo o bem que Ele prodigaliza. Se começarmos a analisar detidamente toda essa tecnologia que minimizou as lutas do ser humano, o homem começou a utilizar de uma forma negativa. E ainda ontem, uma sociedade de homens, um país, ostentava uma bomba gigantesca, capaz de fazer uma destruição em massa extraordinária. Tecnologia utilizada para destruição. No passado, utilizava-se a espada. Começou com uma espada de madeira, depois foi utilizado o metal, aí foi aumentando, aí surgiu o revólver, depois a metralhadora. E agora, a tecnologia cresceu, então utiliza-se vírus para destruir o ser humano. Então, o objetivo na cabeça da criatura é destruição. Nós não pensamos em construção, pensamos em destruir. Esse computador que serve para diminuir as distâncias e fazer com que nós nos entrosemos e nos tornemos amigos e conheçamos pessoas que estão distantes de nós. Essa mesma máquina é utilizada para a exploração do ser humano, é utilizada para a destruição das criaturas, é utilizada de forma negativa. Por quê? Porque o homem tem avançado em termos da utilização da sua inteligência, mas só para um aspecto de evolução da vida humana. Ele só caminha para minimizar a sua vida, diminuir os problemas que no passado eram grandes e hoje quase não existem. Então, para simplificar a sua vida, ele trabalha de uma forma extraordinária, mas para melhorar o seu mundo interior, fazer essa viagem para o seu mundo íntimo, aí é complicado. É mais fácil eu aprender a compilar com a máquina do que eu aprender a analisar o meu íntimo. É mais fácil eu pegar um celular e começar a apertar os botõezinhos para descobrir as múltiplas maneiras de utilizá-lo, do que parar um instante, como convida o poeta, pare um instante, repouse, volve os olhos para os céus, esquece tudo, pensa em Deus. Não, é melhor eu pegar o celular, é melhor eu pegar o computador e ficar buscando coisa nenhuma do que eu parar um instante para fazer essa reflexão, penetrar o meu mundo interior, que é tão desconhecido,
Hoje é tão fácil a gente conhecer os outros países, basta fazer uma viagem pelo computador e nós vamos descobrir coisas extraordinárias nos outros países. Mas e o país da alma? E o nosso mundo íntimo? Quantos caminhos ocultos, quantos meandros escuros, quanta viela sombria que existe dentro do ser humano e que ele não é capaz de viajar através desses caminhos, não ousa. Falta-lhe a capacidade de penetrar dentro de si mesmo para estabelecer a sua melhoria. Se eu tenho fome, é mais fácil pedir a comida do que pedir um trabalho. Eu tenho vergonha de sair e pedir que alguém me dê um trabalho, me dê um emprego. Então, é mais fácil que eu peça o pão, que eu peça o dinheiro para as outras pessoas. Não que não haja a necessidade, às vezes, da gente fazer esse pedido. Mas não é sempre. Não é sempre. Nós poderíamos modificar tudo isso. Então, nós vemos a ganância guardando dinheiro numa quantidade enorme nos outros países, dinheiro que não vai ser utilizado, dinheiro que eles nunca vão manipular, nunca vão trabalhar com eles, enquanto outras pessoas estão na miséria. E a resposta à pergunta, por que Deus permite que haja tanta dor e tanta miséria? Deus não gostaria que houvesse. E Ele colocou diante dos nossos olhos a fraternidade, como sendo virtude para descobrirmos uma maneira de acabar com a fome, com a miséria. Ele colocou diante de nós o sentido de harmonização da alma, de paciência, de tolerância, de renúncia, para minimizarmos os acontecimentos negativos da Terra. Basta que a gente aprenda a descobrir e observem que para resolver o problema do sofrimento e da dor na Terra, não precisamos da tecnologia, nós precisamos do sentimento. O sentimento que vige em muitas criaturas, vendo na televisão homens, mulheres, crianças preocupados em levar alimento para os animais que estão fugindo dos incêndios. Então, eles levam aquela quantidade enorme de frutas, levam água e colocam ali. Mas a humanidade é tão grande e são tão poucas as criaturas que estão fazendo esse tipo de tarefa. Vemos aqueles que estão preocupados e levam pão, e levam agasalho, e levam ajuda, mas numa sociedade tão gigantesca, é um punhadinho de corações que vai realizar esse trabalho. Então, o que está faltando realmente não é a ajuda de Deus, é a sua ajuda, não para os outros. Não estou pedindo a sua ajuda para os outros, mas para você. Se ajude, começando a fazer o caminho de volta ao seu mundo íntimo, a estabelecer as indagações que são necessárias, e a primeira dela, que é feita há séculos e séculos, que o homem faz, é: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu me dirijo? Essas indagações são antiquíssimas, mas tivemos respostas, algumas, e muitas que chegaram através da terceira revelação. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse que naquela época em que o homem estava tão ainda fechado dentro da ignorância, ele não podia dizer. Viria o Consolador, e esse Consolador
iria repetir as suas palavras e acrescentar outras que ele não podia dizer naquela circunstância. E o Consolador chegou nessa época notável da humanidade, em termos de progresso intelectivo, tecnológico. Mas, ainda numa situação tão retrógrada de sentimentos, falta para o homem o sentimento, o despertar do coração, o despertar da alma, para descobrir que a questão da miséria humana é a falta de caridade, é a falta de oferecermos ao próximo, nosso irmão, um pouco daquilo que temos. Aliás, a senhora, me fugiu o nome da tia que escreveu uma música linda chamada O Bem. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos faz. Eu vou me lembrar do nome dela. Olha a importância de nós entendermos também as mensagens que chegam. As palavras de Jesus, nós já repetimos isso muitas vezes, e eu vou repetir mais uma vez. Jesus falava por parábola. E parábola, dentro de uma visão simplista, é uma história que tem um fundo moral. Mas numa visão exata, parábola é o caminho mais longo de um ponto a outro. O caminho mais perto de um ponto a outro é uma reta. E o mais longo é uma parábola. É uma curva que se faz saindo de um ponto para atingir a outro ponto. Então, Jesus falava por parábola. E nesse sentido exato, é uma jornada de um ponto a outro. Então, digamos que essa jornada era para nós que estamos aqui agora, perfazermos esse caminho em 2000 anos. Então, nós saímos lá do passado, 2000 anos atrás, e estamos aqui 2000 anos à frente. Quantas vezes matutamos sobre as palavras de Jesus no Evangelho? Você poderia equacionar essa indagação? Poderia imaginar quantas vezes ao longo de 2000 anos você leu o Evangelho? Você analisou as palavras de Jesus? Você buscou a divindade através da religião? Foram tantas e tantas vezes. E observa, 2000 anos depois, nós estamos ainda discutindo o Evangelho de Jesus. Fazendo essa jornada toda nessa parábola oferecida por ele, sem entendermos ainda exatamente o que ele queria dizer. Então, vejamos na parábola do semeador. Um dia, o semeador saiu a semear. Nós poderemos enxergar essa parábola de muitas formas, mas vamos analisar assim. O semeador era ele, o próprio mestre. Então, um dia, o semeador saiu a semear e pegou as suas sementes, sementes de vida eterna, sementes de informações, sementes que deveriam cair no solo do coração e do cérebro humano e dar frutos de evolução, de conhecimento, de conquistas. Então, ele diz, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. O caminho ressequido, o sol veio, a terra seca, sáfara, aí então os pássaros vieram e comeram as sementes. E elas não serviram para nada, os pássaros comeram aquelas sementes. E aí, você faz uma jornada ao passado e recorda o cristianismo.
o cristianismo primitivo, o cristianismo nascente. Aí você vai participar daquelas reuniões simples, onde as pessoas se sentavam todas juntas. Não havia divisória para os mais ricos e os mais pobres. Não, todos sentavam juntos e discutia-se as palavras de Jesus, impressas, grafadas pelos apóstolos. Discutia-se as palavras de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, discutia-se tudo isso, todos juntos. Não havia o doutor falando ou a doméstica falando, eram todos iguais, porque o que havia dentro daquela comunidade eram cristãos, todos eram cristãos, a simplicidade. Então não havia um trabalho para arrecadar alimentação, não havia isso, porque todos os cristãos tinham o dever de levar uma parte do que eles colhiam para a igreja, para que a igreja oferecesse ao mais necessitado. Então, como eram homens simples, eram pescadores, eram lavradores, eram pessoas simples, juntavam uma parte daquilo que eles colhiam, do que eles faziam, e levava para a igreja uma pequena parte para que servisse de alimentação aos necessitados. Mas essa semente, os pássaros comeram, acabou. Lembrei a senhora que escreveu o hino O Bem, a tia Vilma. A tia Vilma, perdoa de ter fugido da minha memória o seu nome, tia Vilma. Então, aquelas sementes que era do cristianismo saído do coração de Lucas, que foi Lucas que punhou essa denominação, saída de lá, os pássaros comeram. Por quê? Porque os homens modificaram toda aquela estrutura de simplicidade, de ternura, de amizade, de carinho, de paz, que eram as igrejas do passado. E a igreja do cristianismo primitivo não era um local suntuoso, não era uma casa que se elevava, um templo, não. Era onde eles se reuniam, debaixo de uma árvore, ou numa casa velha, ou em qualquer lugar que eles se reunissem, ali era a igreja. Ali era chamada igreja. Mas quando os pássaros começaram a comer essa semente, o que aconteceu? O homem começou a colocar os grandes templos para se cultuar Deus. As grandes catedrais, as construções suntuosas surgiram, e Deus foi colocado ali dentro, como se pudesse cercear Deus. E então começou também a divisão. A parte da frente, cadeiras acolchoadas, era para os ricos da terra, e os pobres se sentavam mais atrás, ou ficavam de pé. E ainda hoje é assim. Ainda hoje. Nós nos posicionamos dessa forma. Então, o semeador continuou na sua sementeira. Uma parte caiu na estrada, a outra parte caiu no meio das pedras. Caiu as sementes ali, e havia um pouquinho de terra, e então as sementes medraram, e houve o sonho de que elas crescessem e dessem frutos, mas o sol veio, o sol quente, causticante, aqueceu as pedras, e as plantinhas morreram. É apenas um sonho de que elas crescessem, mas foram crestadas pelo calor do sol, mas também porque não foram cuidadas. E aí nós vemos o pensamento de Martim Lutero surgindo
como uma bênção luminosa. De repente, as palavras do Evangelho que estavam presas dentro dos templos suntuosos, que era vedado ao povo, de repente ele começou a se tornar ao alcance de todos. Martinho Lutero começa a traduzir as palavras do Evangelho para o alemão. E o povo, então, começa a chegar perto das palavras de Jesus, das palavras dos evangelistas. Ele vai vulgarizando o Evangelho entre a sociedade humana e dá um grande salto também nas conquistas intelecto do ser humano, porque nesse passado eles não tinham necessidade de alfabetização, mas com a ideia de Martinho Lutero, era necessário que se alfabetizassem para poder ler a Bíblia, para poder ler as palavras chamadas sagradas. Então, foi um salto também na parte intelectiva do ser humano. A semente medrou, a planta apareceu e parecia que ia, mas o sol quente da indiferença humana matou a plantinha. E a esperança também se perdeu. A revelação também se perdeu. Mas foi a culpa de Lutero? Não, não foi culpa dele. Ele desejou libertar a palavra dos evangelistas, mas o ser humano não soube utilizar essa liberdade. E o separatismo, e as perseguições, e as matanças, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas veio a terceira sementeira, porque o semeador jogou muitas sementes, e na terceira sementeira, elas caíram no meio do espinheiro. E ali no meio do espinheiro, elas foram abafadas, e não tiveram possibilidade de crescer, de buscar o sol. A chuva não lhe chegava, e então elas morreram também. Oh, meu Deus! Toda a semente de vida eterna, porque o homem começou a fragmentar também o pensamento evangélico. As igrejas se multiplicaram, mas os objetivos amoráveis de crescimento do ser humano não se multiplicaram também, não na mesma proporção. Aí, então, Jesus falou da quarta parte das sementes que foram lançadas, aquelas que iam cair em solo fértil e que dariam frutos a 100 por 1. Cada uma semente daria 100 frutos. E a gente fica na expectativa de que essa sementeira seja a terceira revelação, a doutrina espírita. E a gente fica na expectativa de que você, irmão espírita, seja o coração com o terreno amanhado, onde a semente do Evangelho de Jesus vai cair e vai se multiplicar nesse terreno que é o seu coração, que é a sua alma. Mas nós estamos passando por um caminho tortuoso, um caminho difícil. Exatamente por quê? Porque o homem ainda não conseguiu utilizar a tecnologia, o avanço da ciência, as possibilidades infinitas que a época grandiloquente de hoje está nos oferecendo. E ao invés de se tornar mais leve, mais gentil, mais amigo, mais fraterno, o homem vai se fechando dentro de si mesmo e se tornando mais egoísta, fugindo
do seu fanal, que é exatamente permitir que a semente do bem caia no seu mundo íntimo e se multiplique a 100 por 1. Então, precisamos ter o cuidado agora. Não reclamar tanto da época. A época é notável. Mas o ser humano ainda não é notável. Então, o que eu tenho que pensar é em mim. Eu sou uma espírita verdadeira? A minha preocupação deve ser em que eu seja uma espírita verdadeira. E essa preocupação tem que ser sua também. Sua, de todos nós que estamos aqui batalhando. Como esse movimento de multiplicar os livros espíritas que levam ao ser humano à libertação através da palavra. Mas os livros só vão libertar se você aprender a ler com o cuidado que é necessário para um entendimento real daquilo que está sendo lido. E recordando que as informações que chegam nas suas mãos não são informações dirigidas a terceiros, são informações para você, para o seu coração, para o seu entendimento, para a sua vida. Então, temos que ler com equidade, com cuidado, e lembrando que essa leitura, essas sementes que foram lançados pelos espíritos, caindo no seu coração, que nós esperamos seja um solo fértil, se multiplique. E na primeira multiplicação, o que é que vai ocorrer? A sua mudança comportamental, a sua mudança de inclinações. Você vai se tornar mais gentil, mais amigo, mais agradável. E você vai se lembrar, porque é isso que os espíritos esperam de nós. Você vai se lembrar que a primeira escola de aplicativo daquilo que você aprende com a doutrina espírita, com Jesus, é o seu lar. E o espírita, mais do que ninguém, tem responsabilidade com a esposa que ele tirou da sua casa e trouxe para a sua, com o marido que ela aceitou num momento tal da sua vida, e com os filhos que os dois engendraram e que precisam ter o cuidado de ambos para que cresçam honestos, dignos, honrados. Como diz Khalil Gibran, o lar é como um rio. A margem esquerda é o marido, a margem direita é a esposa, é o pai e a mãe. E a água que flui entre os dois são os filhos. Se nós retirarmos a margem esquerda, o rio se vai, acaba. Se nós retirarmos a margem direita, também o rio se vai, se perde, acaba. Então, as duas margens têm que caminhar juntas até desaguar no oceano. Será que é muito difícil entender isso? Porque a margem esquerda, do momento que estabelece o rio, não pensa mais em si mesmo, não pensa mais naquilo que gostaria de ter, e a margem direita também. Agora, a preocupação das duas margens é tomar conta da água que está fluindo, é tomar conta para que ela não se perca. Então, é dessa forma que nós vamos entender a mensagem dos espíritos amigos. E os filhos vão entender também o esforço do papai, o esforço de mamãe, a luta para caminhar junto. Pessoas que parecem tão distanciadas uma das outras, que, no entanto, estão tão estreitamente ligadas pelo carinho e pelo amor que temos aos nossos filhos. Então, nós esperamos que a semente
lançada por Jesus, a quarta semente, tenha caído no seu coração e que ele esteja amanhado, trabalhado, para se multiplicar, para dar frutos, frutos sazonados, porque de onde sairão os homens honestos de amanhã? De onde sairão as mulheres dignas de amanhã? Sairão do seu lar, da sua situação de pai, da sua situação de mãe. Se nós soubermos realizar o nosso trabalho como verdadeiros cristãos, então nós teremos amanhã políticos honestos, amanhã teremos comerciantes honestos, banqueiros honestos, todos aqueles que estão nas tarefas junto à comunidade humana, nós os teremos honestos, porque você, pai, luta com as dificuldades características de um mundo de provas e de expiações, mas luta para dar à sua prole o melhor exemplo, um exemplo de dignidade, de coragem e de renúncia, porque você, mãe, esqueceu as vaidades para se entregar à tarefa ímpar de ser mãe e de conduzir os filhos para um futuro feliz. Hoje, eu fiquei tão feliz, vou dividir com vocês a minha felicidade. O meu filho caçula, que mora nos Estados Unidos, mandou a foto do meu primeiro neto, que vai se casar. A foto dele com a noiva. Eu os achei tão lindos. Não é o olho de avó, não. É o olho de quem está buscando mesmo a beleza. Os dois abraçados, o meu neto e a sua noiva, vão se casar. E eu pensei, feliz, que bom, que eles vão, cada um deles, sair da sua casa, estruturada por um casal equilibrado, meu filho com a esposa, os pais da noiva também juntos há muitas décadas. Então, eles saíram de lares que se constituíram lares verdadeiramente. E essa mensagem eles levarão com eles. A mensagem de papai presente, de mamãe presente, estará no coração deles. E quando os filhos vierem, os meus bisnetos, então eles buscarão dar a eles também um lar que tenha papai e mamãe, que é a coisa mais preciosa da vida da gente. Construir, então, um mundo de regeneração é o nosso trabalho. É o meu trabalho, é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Permitir que as sementes do semeador, que ainda estão espalhadas pelo mundo, caia no terreno fértil do nosso coração, no terreno trabalhado, e possa medrar, e possa crescer e dar frutos. E eu tenho certeza que você pode fazer isso. Você, espírita, meu irmão. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes,
E eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas da Flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muita paz, muito obrigada. Agradecimentos à nossa querida Ana Guimarães pela exposição da noite, pelas reflexões que nos proporcionou, abrindo com chave de ouro a nossa 21ª Feira do Livro Espírita. Receba o nosso abraço de toda a família espírita de Santos Dumont, Ana. Nós que, você sabe disso, o carinho que nós temos por você, e nós não temos como deixar de mencionar o nosso querido Geraldo, um divulgador da doutrina espírita, entusiasta, e que fazia vibrar a mensagem de Jesus porque ele falava com o coração. Então, a ele também a nossa gratidão. Agradecemos a Jesus a honra de tê-los conhecido vocês, de compartilhar das experiências, um pouco das experiências de vocês, e que muito nos ensinou. Então receba o nosso carinho, o nosso abraço. Convidamos os demais companheiros representantes das casas espíritas para que adentrem a sala novamente, a fim de que a gente possa fazer o encerramento desta noite. Lembrando que amanhã retomaremos as nossas atividades às 20 horas e contaremos com a nossa querida Alcione Andrés Lopes, da cidade de Juiz de Fora, e ela estará falando sobre o sublime mensageiro dos tempos. Então, aguardamos todos vocês, agradecemos aos internautas, aqueles que têm acompanhado os nossos trabalhos, e que essa feira possa nos proporcionar o ensejo de buscarmos o conhecimento espírita, a lucidez para os enfrentamentos desses dias. Então, nós gostaríamos de convidar a nossa companheira Rosane para fazer a prece de encerramento, desde já agradecendo a todos. E vamos então, Rosane, por favor. Seu microfone está fechado? Não. Ok. Então pode encerrar para nós. Antes de fazer a prece, agradecer mais uma vez a Ana, né, pelo carinho, pelas palavras, que Jesus possa abençoá-la sempre, sempre. Muito obrigada, viu, Ana, por tudo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, aos amigos espirituais, agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui, pelo aprendizado da noite, que Jesus ilumine sempre o caminho da nossa querida Ana, para que ela possa trazer para nós esses ensinamentos com tanto carinho, para que a gente possa, aonde quer que nós estejamos, lembrar sempre dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, para que a gente possa, a cada dia, nos melhorarmos um pouco. Que essas energias do bem possam chegar a todos os lugares, a todos os nossos irmãos que passam por alguma dificuldade. Abençoe Jesus a cada lar, a cada companheiro que compartilhou conosco nessa noite, e que amanhã possamos estar aqui novamente, reunidos, né, através dessa tecnologia abençoada,
para aprender um pouquinho mais esses ensinamentos de luz de Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo, por todas as bênçãos que a gente recebe todos os dias. E muitas das vezes a gente nem se dá conta do tanto que a gente foi abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite. Nós vamos sair do ar, no geral, mas permaneçam, por favor, no privado aí, um instantinho só, tá bom? Grande abraço a todos.